Olá, bom dia para você que está conosco na Minas FM 104,1 nesta manhã de quinta-feira. E ontem o Cruzeiro foi até Varginha e conseguiu chegar à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer nos pênaltis ao Boa por 5-4. Isso que no tempo normal ficou em 1-1. O Cruzeiro que não apresentou um bom futebol, mas o importante acabou passando para a próxima fase da Copa do Brasil. Gustavo Freitas traz para nós aí como é que foi esse jogo entre Boa e Cruzeiro. O Cruzeiro de Adilson Batista consegue chegar na terceira fase. Foi sofrido. Bom dia para todo mundo. Após empate por 1-1, Cruzeiro venceu por 5-4 nos pênaltis. O Adilson Batista deu aquelas declarações no final bem complicadas, mas o Cruzeiro avançou, faturou 1,5 milhão, 5-4 nos pênaltis após empate no primeiro tempo. Marco Antônio errou para Raposa o pênalti, o Fábio defendeu uma cobrança, Ferreira isolou, mandou por cima do gol e o time da capital levou a melhor no confronto mineiro. Duelo na próxima fase será contra o CRB, haverá sorteio, nada disso que o time maior decide em casa, tem vantagem nenhuma, jogos de ida e volta e o Cruzeiro então vai enfrentar o CRB na terceira fase. Sofrido, dramático, penalidades máximas, Fábio catando mais uma e o garoto Maurício, ele, o destaque da temporada, bateu o último pênalti e avançou o Cruzeiro à terceira fase da Copa do Brasil, Léo. Beleza, tá aí então a ficha técnica do jogo. Ricardo Lasmar, o Cruzeiro sofreu, mas chegou, está na terceira fase. É o CRB pela frente, mais 1,5 milhão na conta, Ricardo. Bom dia para todo mundo, é isso aí, Léo. O Cruzeiro ontem apresentou um jogo até um pouquinho mais consistente no primeiro tempo, onde conseguiu o seu gol, depois no final descobriu que o gol foi contra, né? Bateu na cabeça do Caio César, no cobrança de escanteio, do Felipe Machado. O Cruzeiro até tinha o domínio das ações, era um time mais presente no jogo, mais domínio de bola, mas no segundo tempo apresentou os mesmos problemas. O time parecia um pouco cansado. O Boa deu uma pressão maior no segundo tempo, no segundo tempo, meio na base da pressão, da vontade, até conseguiu o seu gol, numa disputa do Yuri, que ganhou no pé de ferro do João Lucas, e a bola sobrou para o Claudeci, que bateu cruzada, a bola entrou lá na bochecha da rede, longe do Fábio, e depois os dois times não conseguiram mais articular nenhuma jogada importante para se chegar à vitória nos 90 minutos. O time partiu então para os pênaltis e o Cruzeiro contou mais uma vez com a experiência, do Edilson, do Fábio, que pegou o pênalti que foi mal batido pelo Yuri, que tentou deslocar o Fábio, mas bateu devagarinho, o Fábio pegou e depois o Ferreira isolou, por sua vez o Cruzeiro também perdeu um pênalti desse jeito, o Marco Antônio isolou, e o Maurício, que é um jogador mais técnico, um jogador mais clássico, bateu o último pênalti, a bola chegou, o Renan Rocha, goleiro do Boa, chegou a tocar na bola, mas ela entrou, e o Cruzeiro então ganhou por 5-4, meio no sufoco, e agora se prepara para o clássico sábado e esperando aí o CRB para continuidade da Copa do Brasil. Então, mais uma vez, um jogo de pouca técnica, de muita vontade, que prevaleceu a experiência de alguns jogadores do Cruzeiro, Léo. Beleza, Ricardo Lasmar analisando aí o Cruzeiro que passa a próxima fase da Copa do Brasil nesse final de semana, no sábado às 3 da tarde, aqui no Valdemar Teixeira de Faria, em Divinópolis. O Guarani recebe o Democrata de Governador Valadares e se vencer o jogo e o Pouso Alegre empatar o dele, o Guarani reassume a liderança do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O técnico Vantuil Rodrigues não deve mexer na equipe, a única ausência deve continuar sendo Djalma, que ainda não se recuperou da lesão. Jonas deve continuar então no setor com a volta do capitão Renan, que cumpriu suspensão na última partida. E teremos o grande clássico também, o maior do Brasil, sábado às 7 da noite no Mineirão. Atlético e Cruzeiro se enfrentam, o Atlético ainda sem Jorge Sampaoli, o James Freitas ainda comanda o Atlético, e pelo lado do Cruzeiro, o técnico Adilson Batista verá quem tá mais inteiro, quem tem mais condições para poder assumir esse jogo e poder disputar esse clássico que a Minas vai contar toda essa história para você também. Cruzeiro, então, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil ao bater nos pênaltis o Boa por 5-4. E a notícia que chegou ontem, no início da noite: Ronaldinho Gaúcho está detido no Paraguai.
passaporte falso, porque o passaporte dele brasileiro havia sido confiscado pela Polícia Federal, tendo em vista que Ronaldinho tem uma dívida de 2 milhões de reais por questões ambientais, rapaz. É verdade, hein? 2 milhões de reais por crimes ambientais, então o passaporte dele acabou sendo confiscado no Brasil, aí ele sai do Brasil, vai lá no Paraguai comprar um passaporte e acabou dando errado. O Ronaldinho Gaúcho está detido, então, no Paraguai. Que coisa, meu Deus do céu. Vamos ver como é que será isso no desenrolar dessa quinta-feira, às 18 horas. Aqui na nossa resenha esportiva, a gente traz mais informações. Eu, Léo Lasmar, ao lado de Gustavo Freitas e Ricardo Lasmar, desejamos a todos um bom dia. A gente volta a se encontrar na programação da Minas. Tchau, tchau.